Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Agora nós vamos ver o lugar das raízes. O lugar das raízes representa o lugar geométrico aonde se encontrarão as raízes do polinômio característico, variando-se um parâmetro, que é o k. O k, já falamos disso, mas nós vamos ver mais adiante que o k ele representa o ganho do controlador. Ele é o principal botãozinho de ajuste de um controlador em termos de velocidade, em termos de desempenho, em termos de compromisso, desempenho e robustez. Uma vez que o tau I e o tau D estão relacionados fortemente à dinâmica da planta, a gente acaba, então, fazendo uma espécie de compensação da dinâmica da planta, mexendo nos valores, ou setando os valores de tau I e tau D, e deixamos o ganho do controlador com um botãozinho a ser especificado para que nós venhamos a atingir o desempenho que nós queremos para uma determinada malha de controle. E então o ganho é um principal botãozinho na hora de se encontrar o compromisso entre desempenho e robustez. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um laço que é formado por K, G vezes C. Esse G vezes C, nós vamos representá-lo pela multiplicação do numerador do controlador com o da planta, vai ser um num geral e um tem geral, certo? E vamos deixar o K como sendo um parâmetro que nós vamos variar esse parâmetro de 0 a infinito. E à medida que nós variamos o parâmetro de 0 a infinito, nós vamos alterar as raízes do polinômio característico. Então, o polinômio característico, nesse caso, vai ser o quê? F de S igual a 1 mais 1 laço. Então, isso aqui vai ficar D mais K sobre D. O polinômio característico é o numerador desse F de S. Então, o polinômio característico, que é responsável pela estabilidade dos sistemas em malha fechada, ele vai ser simplesmente denominador do L de S mais K vezes o numerador do L de S. Então, esse é o polinômio característico. Esse polinômio característico, dependendo do valor de K, nós teremos diferentes valores de raiz. O lugar geométrico dessas raízes, correspondentes às raízes do polinômio característico alterando o valor de K, é o que nós chamamos de lugar das raízes. Então, isso que eu disse está escrito aqui, é o polinômio característico. E aí, para nós entendermos melhor isso, vamos fazer um exemplinho. Vamos considerar, por exemplo, o seguinte sistema. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma planta, que seria algo do tipo, vou pôr G de S aqui, e aqui será o KP, o K, e o G de S vai ser, nesse caso, 6, S mais 1, S mais 2, S mais 3,
Aí o polinômio característico, nesse caso, vai ser S mais 1, S mais 2, S mais 3, mais 6 vezes Kp, ou K. Vamos deixar K, que é a notação que nós temos usado, é o K minúsculo, 6 vezes K. Esse é o polinômio característico. Se nós multiplicarmos isso aqui, nós vamos chegar, então, à convolução desse polinômio. Essa multiplicação aqui está fazendo a convolução desse polinômio. E aí nós vamos chegar, então, a um polinômio que representa a multiplicação desse polinômio, que nós vamos, então... Então, a multiplicação desses três termos corresponde a esse polinômio aqui. Ó. E o polinômio característico, então, vai ser o quê? Vai ser dependente do valor de K. Aí nós vamos pegar ó, K indo de 0, indo até infinito. Então vamos ilustrar como é que isso é feito. Vamos ilustrar isso aqui. Ó. Se nós formos variando os valores, se eu fizer K igual a 0, as raízes vão ser o quê? Menos 3, menos 2 e menos 1. Menos 3, menos 2 e menos 1. E vamos marcar esse ponto de partida, então, num diagrama. Então, o ponto de partida aqui vai ser menos 3, menos 2 e menos 1. Certo? Esse valor foi obtido com K igual a 0. Aí nós vamos aumentando o valor de K. Vamos aumentando o valor de K. Se o K for igual a 0,5, vai ser menos 3,5. Vamos pôr uma outra cor. Vermelho. Então nós temos o 3 migrando para 3,13. O 2 diminuindo de valor e o menos 1, ou não, no caso, o menos 2 aumentando de valor e o menos 1 diminuindo de valor. E assim por diante. Vamos pegar agora um outro valor e calcular a raiz para o outro valor de K. Se nós pegarmos esse valor de K igual a 0,10, nós já vamos ter a seguinte situação. Nós vamos primeiro fazer o vermelho um pouquinho melhor. Opa. O vermelho um pouquinho melhor. Então, o verde vai estar aqui. Que aí nós vemos que tem um valor complexo. Então, à medida que eu vou aumentando, eu vejo o que acontece. Até chegar um momento que o valor é em torno de 10. E aí, quando o valor é em torno de 10, os polos estarão exatamente em cima do eixo imaginário. Então, a gente vê que aqui é uma parte importante, que aqui é o eixo e a fronteira de estabilidade. Essa fronteira de estabilidade, quando é 10, o valor correspondente a esse polo aqui é 6, menos 6. Então, é essa situação aqui. Então, nós vimos que com o valor igual a 10, o zero, os polos acabam
dois deles indo em direção ou ficando em cima do eixo imaginário e um deles em cima do menos 6. Certo? Como é que nós obtivemos e criamos esse lugar das raízes? Simplesmente calculando as raízes desse polinômio, variando-se o valor de cada. Isso foi feito numericamente através desse comando. Simplesmente, então, é calculando a raiz e aqui depois criando uma tabela de valores que ilustra a evolução dessas raízes. Então, o ponto-chave. Nós vemos que esse polo ele migra em cima desse eixo. Já esses dois polos, esse e esse, eles vão um em direção ao outro e depois eles viram complexos. Certo? E os polos desse polinômio característico só podem ser encontrados em cima desses eixos. A evolução, o plot daquela tabela está ilustrado aqui, foi simplesmente o plot da parte real de cada polo com a parte imaginária de cada polo. E isso aqui que criou simplesmente o resultado dessa tabela num gráfico. Isso foi feito numericamente, certo? Os programas MATLAB e Python, quando geram o lugar das raízes, geram dessa forma numérica, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que nós conseguimos criar esse diagrama sem precisar fazer essa calculeira que é feita numericamente. Vou mostrar para vocês que através de 5 regrinhas de fácil memorização, nós conseguimos criar e gerar esse diagrama sem precisar calcular e fazer a calculeira que é feita pelos programas. Certo? Originalmente eram 13 regras, ou são encontradas 13 regras, mas essas 5 são regras que eu vou apresentar para vocês, são 5 regras de fácil memorização e fácil aplicação. Por isso que nós iremos só ficar com essas 5 regras. Existem outras regras que dizem respeito ao ponto aonde sai, aonde viram números complexos e coisas e tal, mas são regras que são um pouco mais difíceis de serem aplicadas rapidamente, de serem calculadas rapidamente. Por isso que eu vou apresentar essas 5 regrinhas, e essas 5 regrinhas vão permitir com que nós venhamos a construir rapidamente um diagrama desses, sem precisar ir para o computador, sem precisar fazer nenhum cálculo computacional. Ou seja, podemos construir um lugar das raízes em plena ilha deserta. Então, a primeira regra, ponto de partida do lugar das raízes são os polos do sistema. E esse lugar das raízes, ou esses ramos, saem dos polos e vão para os zeros. Então, a primeira coisa que nós fazemos na construção do lugar das raízes é colocar no diagrama, no plano complexo, os polos e os zeros do laço. Os polos, eles são representados com o xizinho e os zeros com a bolinha. Então, o primeiro ponto. E por que os polos são ponto de partida? A gente acabou de ver isso. Quando eu faço k igual a zero, o numerador é igual multiplicado por k igual a zero, e aí as raízes do polinômio característico são iguais às raízes do denominador. Então, o ponto de partida no lugar das raízes são justamente os polos do sistema em malha aberta, ou seja, os polos do laço. E quando eu faço k indo para o infinito, a melhor forma de ver isso é dividir ambos os lados por k. Aí, eu fazendo k indo para o infinito, esse termo aqui vai para zero. E aí fica as raízes do numerador. Então, o ponto de partida do lugar das raízes são os polos do sistema, os polos de L de S,
e o lugar de chegada são os zeros de L de S. Se eu não tenho zeros finitos, eu vou para o infinito, que é o caso do que foi ilustrado aqui. Essa função não tinha nenhum zero, então os ramos foram para o infinito, porque não tinham nenhum zero finito. Havendo zeros finitos, os polos vão em direção aos zeros. Um dos polos irá para um determinado zero. Certo? O próximo ponto e regra é que o número de ramificações é igual ao número de polos. Ou seja, nós vamos ter um ramo para cada polo. Um ramo para cá, um ramo para cá e um ramo para cá. Então, cada polo corresponde ou terá um ramo a ele associado. Essa é a regra 2. A regra 3, e é importante mencionar que a regra 3 e 4 ela é dependente do valor de K. Se o K é maior que zero, a regra corresponde a essa aqui. Eu venho lá do infinito, é também a regrinha chamada regrinha liga e desliga. Regra liga, desliga. Como é que essa regra liga e desliga? Ela funciona assim. Eu venho lá do infinito, mais infinito. Encontro uma singularidade. Uma singularidade é um polo ou um zero. Quando eu encontro uma singularidade, eu vou axiuriar e esse lugar vai fazer parte do lugar das raízes. Então, esse ramo aqui vai fazer parte do lugar das raízes. Então, é a regrinha liga e desliga. Essa regrinha é importante para decidir quem vai ficar com Mary. Se nós formos fazer uma analogia, os zeros são as meninas, os polos são os meninos. E quem vai ficar com Mary? A Mary aqui é esse zero. Ela vai ficar com esse polo ou com esse polo. A regrinha do liga e desliga serve justamente para nós sabermos quem vai ficar com Mary. Quem vai ficar com Mary, no caso da regrinha liga e desliga, eu venho lá do menos infinito, encontro uma singularidade, isso aqui vai fazer parte, então, do lugar das raízes. Vamos por aqui, uma linha mais grossa, esse trecho faz parte do lugar das raízes. Aí encontro uma outra singularidade, que é o zero, ele desliga. Então, esse trecho entre o zero e o polo não vai fazer parte do lugar das raízes. E aí, volta a ligar quando encontra um polo. Aí esse trecho aqui vai fazer parte do lugar das raízes. E, para esse caso, o lugar das raízes é isso aqui. Então, recapitulando a regrinha do liga e desliga. Tem lá do mais infinito, encontra uma singularidade, esse trecho faz parte do lugar das raízes. Ele faz parte até encontrar uma nova singularidade. Uma singularidade é um zero ou um polo. Então, ele parou e desligou aqui. Ele mantém-se desligado até encontrar uma nova singularidade. E aí volta a axiuriar. E esse aqui é o lugar das raízes desse caso. Isso é muito importante, essa regrinha, porque ela permite nós sabermos, em última análise, quem vai ficar com quem e por onde o diagrama vai passar. No eixo real, certo? O trecho do eixo real que vai fazer parte do lugar das raízes. A próxima regrinha é que o lugar das raízes é simétrico. Então, tudo que eu tiver na parte de cima do diagrama do lugar das raízes vai ter na parte de baixo. Ele é simétrico em relação ao eixo real, porque quando nós tivermos polos complexos, eles serão complexos conjugados. Logo, vai ter sempre a parte mais J ômega e a parte menos J ômega. Isso confere uma simetria em relação ao eixo real. Certo? Então, se vocês olharem, as regrinhas são muito triviais. A 2 é trivial,
a de singularidade, ou de simetria, melhor dizendo, é trivial. A de ponto de partida e chegada também é trivial. A liga e desliga é trivial. E a única que pode exigir um pouco de cálculo, caso você queira calcular, é a próxima, que diz respeito às assíntotas. Porque não tem zero para todo mundo. Não tem zeros para todos os polos, na maioria dos sistemas. Certo? Então, o que acontece? Vai ter polo que vai para o infinito. O número de polos que vão para o infinito vai representar o quê? O número de polos que vão para o infinito vão ser o quê? Vão ser a diferença entre o número de polos menos o número de zeros. Certo? Então, esse aqui é o caso, é a diferença líquida entre número de polos menos o número de zeros, que representa quantos polos vão para o infinito. O número de polos que irão para o infinito. Eles irão para o infinito seguindo assíntotas. Então, isso aqui serve para calcular as assíntotas nas quais os polos que irão para o infinito irão seguir. Aí o ponto aonde parte essa assíntota é o sigma zero, é o ponto de partida. É o ponto de partida das assíntotas. E o ângulo com que as assíntotas partirão desse ponto é dado pelo gama, que é o ângulo com o qual as assíntotas partirão daquele ponto. Do ponto sigma zero. Certo? Então, essencialmente é isso. Então, o que é o sigma zero, então? Só traduzindo. O sigma zero é o somatório. Primeiro, eu divido o espaço entre o número de polos que vão para o infinito. É o somatório, então, da parte real dos polos menos o somatório da parte real dos zeros que o sistema tem. Certo? Aqui é NP e aqui é NC. Certo? Por que pega o somatório da parte real? Porque se for polos complexos, eu vou ter uma parte imaginária cancelando com a outra parte imaginária, então eu só preciso somar as contribuições reais, só por isso. Mas eu poderia perfeitamente ter escrito somatório da parte, somatório dos polos menos somatório dos zeros. Mas para não ter que estar somando e subtraindo partes imaginárias que não vão dar em nada, que uma cancela com a outra, a gente simplesmente escreve a parte real. Mas isso aí é totalmente equivalente ao somatório dos polos menos o somatório dos zeros. Esse é o sigma zero, correspondente, então, ao ponto de partida das assíntotas. E o ganho? E o ângulo? O ângulo vai corresponder assim. Ele tem um contador, H é um índice contador mudo, simplesmente, que ele vai contar indo de zero até o número de polos órfãos, menos 1, porque ele está partindo de zero. E aí, essencialmente, nós fazemos o que? Nós dividimos o espaço irmanente. Então, o H é o contador,
H é igual a 0, igual a 1, igual a 2, até o número de polos menos o número de zeros menos 1. Dividido, então, pelo a diferença entre o número de polos menos o número de zeros. Então, eu estou dividindo o espaço dessa forma. Vamos ver isso aplicado no estudo de caso que nós estamos analisando. Então, primeiro, na construção desse diagrama, nós colocamos, então, o menos 1, polo menos 1, polo menos 2, polo menos 3. Para determinar quem faz parte do lugar das raízes, nós viemos lá do menos infinito, encontramos uma singularidade, menos 1. Então a gente está aqui, cortamos essa singularidade. Aí, no momento que a gente encontra essa singularidade, isso aqui faz parte do lugar das raízes. Encontramos uma outra singularidade, isso deixa de fazer parte do lugar das raízes. Encontramos novamente uma singularidade, faz parte do lugar das raízes e assim. Então, essa parte, primeiro ponto é, coloco no diagrama os polos e os zeros do laço. Depois eu vejo que parte do diagrama do eixo real faz parte do lugar das raízes. E depois eu calculo as assíntotas, para ver como elas vão para o infinito. Então, o sigma zero, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser menos 3, menos 2, menos 1, menos 0, não tem nenhum zero no sistema. E o número de zeros, o número de polos é 3, menos o número de zeros é 0. Então, vai ficar menos 3 dividido por 1 por 3 igual a menos 2. Então, o sigma zero vai sair, nesse caso, daqui, ó. Sigma zero vai estar aqui. Esse é o ponto do sigma zero. Certo? Se vocês olharem, é uma espécie de média da distribuição desses polos. É o ponto médio dessa distribuição desses polos. Certo? Então, fica fácil de calcular, mesmo que não tivessem valores, seria tipo um centroide, um centro de massa da localização desses polos. E agora o gama. Então, é 1 mais 2H, 180, dividido por 3. Então, é 60 vezes 1 mais 2H. Então, agora nós temos gama, que é a primeira assíntota para zero. Isso vai ser 60 graus. Gama igual ao segunda assíntota, vai ser 3, vai ser 2, vai ser 1. 1 mais 2 vezes 1 vezes 60, isso é os 180 graus. E a terceira assíntota vai ser 1 mais 2, a terceira assíntota vai com H igual a 2, vai ser 5 vezes 60, isso é 300 graus. Certo? O padrão, o ponto de partida é o sigma, e o padrão de graus positivos é sentido anti-horário. Então, a primeira assíntota corresponderá, partindo daqui, com 60 graus. Certo? Depois, 180 graus, a segunda assíntota. graus. E a terceira assíntota é 300 graus. Observe que, pelo fato de ter que ser simétrico em relação ao eixo real, eu já poderia ter feito a terceira assíntota sem necessidade de calculá-la. Simplesmente ela é
menos 60 graus, ou seja, andar no sentido horário, menos 60 graus, equivale a andar 300 graus nesse sentido, que é o padrão positivo. Aí eu tenho as assíntotras. Tendo as assíntotras, agora é só desenho técnico. Isso aqui é para ser simétrico. E aí está o lugar das raízes feito para esse sistema. Aqui está o desenho um pouquinho mais bonitinho do que é o sistema. Agora, a melhor forma de aprender e fixar é fazendo agora o passo a passo com vocês. Eu vou apresentar os sistemas que eu gostaria que vocês logo em seguida parassem o vídeo, fizessem a solução e depois de feita a solução vocês voltassem a dar play no vídeo. Mas antes de vocês pausarem o vídeo, nós vamos fazer então o lugar das raízes desses 6 sistemas. Eu vou diminuir aqui para apresentar todos eles na tela. Então eu peço para vocês construir o lugar das raízes desses 6 sistemas que estão ilustrados aqui. Certo? Então deem um pause e assim que vocês puderem, assim que vocês tiverem terminado, vocês retornem para ver a solução. A solução. Pause para o cafezinho. Então, agora que vocês já tomaram um cafezinho e já fizeram o exercício, vamos resolvê-lo. Primeiro ponto é a regrinha do quem faz parte do eixo real e faz parte do lugar das raízes. Ou seja, que parte do eixo real faz parte do lugar das raízes. Então, eu venho lá do menos infinito, enquanto a singularidade, esse trecho vai fazer parte, esse trecho vai fazer parte. Então, a primeira parte é essa. Eu vou pegar e vou auxiliar os trechos fazendo parte. Certo? Agora, todos esses, eu não tenho nenhum zero, todos esses vão para o infinito. Vão para o infinito com que base? O gama H vai ser 1 mais 2H vezes 180 divididos por 4. 180 divididos por 4 é 45. Então, a base é 45. E o ponto onde as assíntotras existirão ou passarão? Ela será justamente o lugar geométrico, o centroide. Então, vai ser aqui, ó, sigma zero vai ser aqui. Então, a base multiplicadora é 45. Então, eu consigo criar aqui, ó, 45, passando aqui, 45, passando aqui. Tá mal isso aqui. E aí nós temos a base do negócio, que é 45. Se eu faço 45, eu já posso fazer o menos 45. Aí o próximo vai ser com 5 vezes 45. Desculpe, 3 vezes 45. Isso aqui é igual a 135. Aí automaticamente eu tenho outro ângulo, certo? E agora aplicar desenho técnico. Está aí o lugar das raízes desse primeiro sistema.
Já o outro sistema, nós temos a situação, nós temos duas Marys e dois Pauls. Essa é a situação de uma festa em que você tem um número de rapazes igual ao número de moças. Certo? Agora, como é que esses caras vão chegar nas meninas? Eles vão chegar de que forma? Quem vai nos dizer isso é o lugar das raízes. A gente vem lá do menos infinito, vamos lá do menos infinito, encontramos uma singularidade. Essa singularidade, então, vai fazer com que essa parte faça parte do lugar das raízes. Então, isso aqui faz parte do lugar das raízes, isso aqui faz parte do lugar das raízes. Nesse caso, não tem nenhuma assíntota. Então, esses caras têm que chegar lá, eles vão por um caminho complexo. Ou seja, à medida que eu aumento o valor de K, eu tenho essa migração aqui, certo? Então, essa é a ideia do lugar das raízes aqui para esse sistema. Então, ponto de partida. Vamos para essa outra situação aqui. Mesma historinha. Vou lá, pego do menos infinito. Isso aqui vai fazer parte do lugar das raízes, isso aqui vai fazer parte do lugar das raízes. Aqui, liga e desliga, uma vez que eu tenho polos complexos conjugados. Então, eu posso essencialmente usar a regrinha e externar essa regrinha como sendo polos em cima do eixo real. Porque quando houver polos complexos, ele liga e desliga. Certo? Então, vamos actuariar. Isso aqui faz parte do lugar das raízes. Isso aqui faz parte do lugar das raízes. Certo? Bom, aí, a princípio, tudo depende da localização desses dois polos. A princípio, o que irá acontecer nesse sistema vai ser uma coisa assim. Como só tem um polo que vai para as cucuias, ele vai com 180. E aí está o diagrama de lugar das raízes. Não esqueçam de colocar a setinha que indica a evolução dos polos com aumento do K. Certo? O próximo diagrama é esse aqui, ó. Mesma coisa, regrinha. Quem vai ficar com o Mary desses três pretendentes? Na realidade, vai ser esse cara aqui. Certo? Ele que vai ficar com o Mary. E aí, então, ele vai, então, com isso, indicar o valor adequado. Bom, então, esse outro ponto aqui. E como é que esses aqui vão vir? Ele vou ter uma cinta, se nós calcularmos uma zero, vai ser, vamos pôr números, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3. Então, a gente vai ter menos 3 vezes 2, menos 1, mais 2, que é menos o zero, mais 2, divididos por 2, certo? Que são dois polos que vão para o infinito. Então, isso aqui vai ficar menos 7 mais 2, menos 5, dá 2,5. Então, a síntese vai ser em 2,5, menos 2,5. A síntese que vai para o infinito. Então, o que vai acontecer? Deslocar um pouquinho.
Isso aqui corresponde às cintas, as duas assintas. Por que eu fiz já assim, desse jeito? Porque o sigma vai ser 1 mais 2H, 180 dividido por 2. É 90. Se é 90 para cima, é menos 90 para baixo, então é isso aí. Ou seja, eles inicialmente tentam ir em direção a Mary, só que esse aqui ganhou a Mary deles, e daí eles vão para o infinito. Certo? Então é assim esse diagrama. Esse outro diagrama, nós temos um polo no plano direito. Aí esse polo, pela regrinha vindo de menos infinito para mais infinito, indo para mais infinito para menos infinito. Isso aqui vai fazer parte do lugar das raízes. Isso aqui vai fazer parte do lugar das raízes. E esses caras aqui vão para as Marys. E está feito o diagrama. Ele tem que ser simétrico, tá? Meus desenhos não estão muito grande coisa. Mas o ponto de partida são os polos e as chegadas são os zeros. Quem não tem zeros para ir vai para o infinito. E atenção, esse último caso é diferente. É diferente, eu vou explicar logo em seguida. Ele é diferente porque para estabilizar esse sistema o ganho tem que ser negativo. Então, K, nesse caso, ele tem que ser de menos infinito até zero. Aí a regrinha do liga e desliga vem do menos infinito para o mais infinito. Então a gente começa nesse caso aqui, ó. Aí quem vai fazer parte do caso das raízes é esses dois aqui. Então essa regrinha é diferente, eu já vou discutir com vocês. E aí a gente vê uma coisa importante, quando eu tenho um zero positivo, eu tenho uma Mary devassa. Essa Mary devassa vai tirar do bom caminho os dois rapazes que só queriam estudar controle na vida. Eles, devido a essa Mary devassa, perdida na vida aqui, vai levá-los para o caminho da perdição. Certo? E aí, então, a moral da história é sempre nunca ter Marys, se for possível, Marys perdidas na vida. Observem que aqui nós temos um rapaz perdido na vida, mas devido a uma boa moça, que é esse zero aqui, ele é levado para o lado bom da força. Então, sempre a gente vai procurar colocar, quando a gente projeta controladores, nós colocamos os zeros. Colocamos os zeros nos lugares certos para levar os polos para onde nós queremos. Certo? Nunca vamos colocar zeros nos controladores no semiplano direito, porque nós vamos atrair os polos para o lado negro da força, para o lado do semiplano direito. Nós queremos atrair os polos para o lado bom da força. Aqui, então, vocês viram que um controlador em malha fechada é capaz de levar um polo que estava perdido na vida para o lado bom da força. Certo? Então, o sistema em malha fechada ficou estável a partir de um determinado valor de ganho, e isso foi possível devido à escolha adequada deste zero, que fez com que o sistema migrasse para o lado bom da força. Certo? E aqui nós temos uma situação em que o sistema tem um zero positivo e ele atrai os polos para o lado ruim da força. Certo? Então, agora, só para explicar um pouco melhor essa questão do sinal, vamos ver essa parte aqui. Então, essencialmente, a função de transferência
baseado na localização dos polos e zeros, é S menos o zero, S menos os polos. Se nós calcularmos o ganho dessa função de transferência, é fazer S igual a zero. E aí vai ser o quê? Menos o zero, menos o polo 1, menos o polo 2. Isso vai ser o ganho. Se eu tiver um polo, um zero no semiplano direito, se eu tiver um zero no semiplano direito, o ganho vai ser negativo, certo? O ganho vai ser negativo. E aí uma coisa importante é que para plantas estáveis, em malha aberta ou plantas estáveis, o sinal do ganho do controlador ele deverá ser o mesmo sinal do ganho da planta. E o K, esse K minúsculo, tem que ter o mesmo sinal do ganho que deve aplicar no controlador para estabilizar a planta. Isso quer dizer o seguinte: para plantas estáveis, se eu tiver ganho da planta, esse aqui é o ganho da planta, maior que zero, o ganho do controlador terá que ser maior que zero. E se o ganho for negativo da planta, ele vai ter um ganho de controlador menor que zero. Ou seja, aquele casinho minúsculo, ele vai ter, nesse caso, que variar de zero até infinito, e nesse caso aqui vai variar de menos infinito até zero. Então, essa é a diferença. Então, para estabilizar uma planta com ganho negativo, que foi surgido devido a esse zero aqui, positivo, zero positivo, vai gerar um ganho negativo para a planta. Nós tivemos que fazer o K indo nessa faixa. Neste caso, a regrinha liga e desliga e as assíntotas são invertidas. A gente começa de menos infinito em direção a zero e o ângulo é tomado como base não infinito como eixo de referência, mas menos infinito como eixo de referência. Certo? No que tange, então, essencialmente esse é o caso crítico, o resto praticamente é aquilo que nós vimos. O caso crítico é esse caso em que a gente tem o zero. Esse é o caso aqui ó, que nós temos que cuidar. E isso vai ser, sempre vai acontecer quando eu tiver um zero no semiplano direito. Se eu tiver dois zeros, volto à regra anterior. Então, é o número ímpar de zeros do semiplano direito que eu vou ter que inverter essa regrinha, certo? Bom, no que diz respeito aos polos, os polos, a ideia é que os polos, tendo um polo positivo, eu vou ter o valor de K também negativo. Só que o que domina a resposta é a parte exponencial, e a parte exponencial, com um polo negativo, um polo, digamos, positivo, digamos, ele acaba tendo essa exponencial aqui, multiplicando essa exponencial por um valor positivo. Isso vai para o infinito, o que é equivalente, então, a ter o que seria um ganho positivo, um ganho aparente positivo. Então, nesse caso, para estabilizar o sistema, eu vou usar um ganho positivo, então as regrinhas não mudam. Então, resumindo, quando eu tenho um polo perdido na vida, ele vai trocar o sinal do K, do ganho da planta. Só que não será o ganho da planta, porque a planta, em lugar de ir para um valor negativo, ela vai para o valor positivo infinito. Isso é como se tivesse um ganho positivo. Então, para estabilizar o sistema, vou ter que usar um ganho positivo e aquela regrinha que nós apresentamos até agora era para ganhos positivos. Né? Então, eu construo o diagrama da mesma forma que eu estava construindo antes. Eu só tenho que ter cuidado com o zero, que daí o zero ele efetivamente vai para o valor negativo. Isso é o que eu escrevi aqui, explicando para vocês a questão do ganho aparente e
E o importante é que o K ele tem que ter um sinal compatível com o sinal do ganho aparente. Sendo que, para o caso de sistemas estáveis, o ganho aparente é igual ao ganho K da planta. E já para o caso de polos instáveis, normalmente é com sinal trocado, certo? Mas aí você tem que determinar o ganho aparente e com isso nós terminamos essa parte. Aqui tem mais alguns lugares das raízes típicos encontrados para vocês terem uma ideia dos possíveis comportamentos do sistema. E com isso aqui eu apresento e termino o vídeo de lugar das raízes.